E aí, você já assistiu ao filme Maníaco do Parque, um serial killer brasileiro? Não? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa assistidinha do saber, porque hoje a gente vai aí de filmes, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas sociais aí, hein? Além de conferir as curiosidades curiosas históricas diárias nos shorts e nos reels, hein? Lembrando, hoje vamos aí do filme Maníaco do Parque, um serial killer brasileiro lançado aí na Amazon Prime no último dia 18 de outubro. Lembrando, vamos pegar os dados aqui do filme. O filme do gênero drama policial biográfico, que tem a direção aí de Maurício Essa, a produção de Marcelo Braga, o roteiro de LG Baião e um grande elenco aí como Silvério Pereira, Giovana Grigio, Mel Lisboa, Christian Malheiros, Marco Pigozzi e Bruno Garcia, por exemplo. É isso aí, quem não conhece então a história aí, esse filme traz pra gente justamente, né, o infame serial killer brasileiro, o motoboy Francisco, que é interpretado então pelo Silvério Pereira, acusado de agredir 21 mulheres e assassinar 10 delas, ocultando os corpos no Parque do Estado em São Paulo, né? Por sinal aí, uma história real, e essa história real, que é até interessante, o filme não foca muito no assassino, mas sim na figura aí da jornalista, né, interpretada pela atriz então Giovana Grigio. Por sinal, muito interessante aí, porque pega o contexto também do jornal lá chamado Notícias Populares, que para quem viveu os anos 80 aí no Brasil sabe o que estou falando, jornal chamado aí de Pinga Sangue, né, com umas histórias muito loucas lá e violentíssimas. E aí, no caso, né, a narrativa então do filme, o enredo lá conduzido então pela jornalista Helena, a Giovana Grigio, uma jovem repórter que vê então na cobertura dos crimes do maníaco uma oportunidade de impulsionar sua carreira. Enquanto Francisco, né, o assassino, continua a agir impunemente e atacar mulheres, sua notoriedade na mídia sensacionalista aumenta rapidamente, espalhando medo pela capital paulista. Lembrando então uma história real, né, então do que foi considerado um serial killer brasileiro. O filme, assim, é interessante, é legal, mas eu achei algumas coisas meio clichês, assim. Se você assistir, você pode comprovar, não quero te induzir a nada. Mas aquelas coisinhas, assim, né, que é bem de filme estadunidense, né, do pessoal colocando coisa na parede, o barbantinho vermelho puxando aqui, puxando ali, ou jogando um monte de foto aí no chão e, né, fazendo um círculo em torno de si. Eu achei algumas coisas meio, assim, né, clichêzão, né, assim como também a personagem lá da Mel Lisboa, que basicamente aparece só para explicar as coisas que a gente precisa saber aí, né, sobre do lado psiquiátrico aí, ou psicológico, né, do assassino. Bom, mas lembrando também aí que, né, o ator aí, Silvério Pereira, por sinal muito bom aí, um cara que, né, é um artista inteiro aí, até eu assisti um show dele interpretando o Belchior, muito bom aí, e ele interpreta então Francisco de Assis Pereira, que ficou mais conhecido como Maníaco do Parque. Até por sinal a história puxa também aí, né, mais pro interior do estado de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto também e tal, né? Ele, então, aí o Francisco de Assis Pereira, interpretado, né, pelo Silvério Pereira, que foi, então, aí né, assassino, que ele estuprou e matou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998. O filme também traz aí, né, a questão da Copa do Mundo de 1998, então faz aí todo, né, um background aí histórico também interessante, né, recente, né, eu vivi essa época, mas para quem nasceu de repente aí, né, em 2000 para frente, não fez ideia aí né, desses casos. Então, lembrando que ele confessou aí 11 assassinatos e 23 ataques, sendo condenado então por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Isso tudo, por favor, eu estou falando do assassino, né, não do ator aqui que interpretou, por sinal nem vou colocar a imagem do assassino aí, mas os crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo, e nesse local foram encontrados os corpos de suas vítimas, né? Lembrando aí também
que, embora tenha sido condenado a mais de 260 anos de prisão, a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, sendo esperado então que ele seja solto por volta de 2028. Daqui a uns 4 anos. E eu não sei, aqui eu já ouvi, né, não tenho como comprovar agora esse dado, mas há relatos aí de que ele teria afirmado que ele voltaria a cometer os atos, né? Bom, mas se você tiver a oportunidade também, dá uma olhada aí na trajetória, então, do ator Silvério Pereira, que, por sinal, ele também participa de outro grande filme brasileiro recente aí, que foi o Bacurau, que, por sinal, se você não assistiu ainda, assista aí, porque o filme é muito bom também, Bacurau, que, por sinal, aí, a hora que você vai assistir lá, você vai ver que ele também interpreta um personagem muito louco lá, não quero dar spoilers aqui. Mais o que de repente eu já dei, mas não é spoiler também aí do filme Maníaco do Parque, porque é um filme histórico, né? Então é um assunto aí que já faz parte, é claro, da história brasileira aí, mas do que ficou conhecido esse, né, serial killer brasileiro. Achei aí essa pegada meio, né, tentando copiar aí essas coisas de filmes true crime, né, dos Estados Unidos, mas vale a pena aí você conhecer. Talvez aí pelo menos também para conhecer um pouco aí mais, né, o período histórico. Tem também lá a aparição do eu não lembro agora, Leão Barros, né? O Gilberto Barros, o Leão Barros lá e tal, interpretando lá o que seria, claro, aquele típico programa que ele, né, da Atena, entre outros, apresenta. Dá uma conferida, então. O filme lançou recentemente lá na Amazon Prime e recomendo, então, para você, enquanto você vai já colocando aí o like no vídeo aí, se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda, seguindo a gente em todas as plataformas e deixando no comentário aí se você assistiu ao filme, se você já conhecia a história, se você era vivo aí quando, né, essa fatídica histórica aí foi descoberta, foi revelada. Mas é isso aí, até o próximo comentário de vídeos e filmes e séries com o Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu!